Uma boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa Casa do Caminho. E a gente começa falando assim, que se nós formos contar quantas pessoas tem encarnadas aqui, nós imaginamos quantos desencarnados tem, porque a espiritualidade aproveita tudo, inclusive para trazer os nossos irmãos desencarnados para beber dessa água que nós aqui bebemos, que é o Evangelho de Jesus. Então, hoje nós temos de início a nossa página, que tem o título Solidariedade. É do livro Palavras de Vida Eterna, lição 92. Aí aqui ele diz assim, é Paulo que nos traz, está lá em Romanos 12, 15. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Realmente, na terra, é mais fácil chorar com os que choram. Em muitas circunstâncias, mágoas alheias servem de consolação para nossas mágoas. Quem carrega fardos enormes, como que nos estimula a suportar os estorvos leves. Num desastre qualquer, que nos teria colhido, inclinando-nos comovidamente para as vítimas, guardando muita vez a ilusão de que fomos agraciados por Deus, como se a responsabilidade de moratórias e empréstimos que nos são concedidos pela misericórdia divina, dentro da lei, fosse para nós regime de favoritismo e exceção. Ajudar aos que se encontram em provocações maiores que as nossas é caridade sublime. No entanto, é forçoso reconhecer que aconselhar paciência aos que choram, na posição de superiores tranquilos, é o mesmo que falar à margem de um problema sem estar dentro dele. Com isso, não queremos diminuir o valor da beneficência. Sem ela, nossas mãos se fariam garras de usura e egoísmo transformaria a terra num manicômio. Desejamos simplesmente afirmar que é mais fácil chorar com os que choram, que alegrar-se alguém com os que se alegram. Porquanto ajudar com o pão ou com a alegria que nos sobram é ato que podemos realizar sem dificuldade, ao passo que, para regozijar-se com regozijos dos outros, sem qualquer ponta de inveja ou despeito, é preciso trazermos suficiente amor puro no coração. E assim, Mestre Jesus, aqui estamos mais uma vez, atendendo o seu chamado, Senhor, para o aprendizado do seu Evangelho, para o trabalho interior de cada um de nós, para as nossas reflexões. Através desse estudo, nós paramos e pensamos como estamos caminhando, como deveríamos caminhar melhor. E através desse estudo nós analisamos como eu estou com o meu próximo, como estão os meus sentimentos para comigo, para com a minha família e para todos os meus irmãos, filhos do mesmo Pai, que é Deus. E assim, Senhor, movidos pelo amor de Jesus, pela caridade de Maria de Nazaré e de toda a espiritualidade maior, nós te pedimos, Senhor, humildemente, que o Senhor possa nos abençoar na nossa reunião no estudo de hoje. Jesus, derrame sua luz sobre o coração e mente da nossa irmã Sandra Saldanha, que vai trazer o teu Evangelho no dia de hoje. E a nossa Salete, que vai trazer o nosso estudo do livro Caminho, Verdade e Vida.
E assim nós te pedimos, Senhor, que seja em nome de Jesus, em nome de Maria de Nazaré, do Dr. Erma e de todos os demais espíritos da espiritualidade maior que trabalham conosco na nossa casa, dando suporte para a nossa caminhada. Mas acima de tudo e sempre, em nome de Deus, que nós pedimos permissão para encerrar essa prece e dar início à nossa reunião de estudo da tarde de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Leva os dois? Uhum. Boa tarde a todos. Estão me ouvindo? Então, boa tarde, sejam... Tá bom? Sejam bem-vindos à nossa casa, a casa que nos acolhe, nosso porto seguro. Então, que a gente possa aproveitar os ensinamentos trazidos, como a nossa querida Vanderly trouxe, não é? O Evangelho. E a gente sabe que o Evangelho é um roteiro de luz, de caminhada, de esperança, de amparo para todos nós. Então, que a gente esteja com pensamento focados aqui nessa tarde. Falo assim, né, de sol, de um dia tão bonito. Mas a gente já escolheu estar aqui. Então, vamos estudar, não é? O item de hoje é a continuação do capítulo 11. São os itens de 5 a 7. Capítulo 11, ele fala, tem como título maior, amar ao próximo como a si mesmo. E hoje a gente vai ver dos itens 5 ao item 7. 5, 6 e 7. Então, dai a César o que é de César. É uma mensagem trazida por Jesus, que está no Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículos de 15 a 22, e Evangelho de Marcos, de 12, capítulo 12, de 13 a 17. Também está no Evangelho de Lucas, ok? Então, a gente vai começar a falar sobre, ler o item 5, para a gente se situar do que se trata. Os fariseus, então, ao se retirarem, deliberaram comprometê-lo no que ele falasse. Enviaram-lhe seus discípulos, juntamente com os herodianos, que lhe disseram: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus, segundo a verdade, sem atender a quem quer que seja, porque não consideras a pessoa nos homens. Dize-nos, pois, a tua opinião, é lícito pagar tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, disse: Hipócritas, por que me tentais? Mostrai-me a moeda com que se paga o tributo. E tendo eles lhe apresentado o dinheiro, Jesus lhe disse: De quem é essa imagem e esta inscrição? E eles responderam: É de César. Então Jesus lhe falou: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Muito bem. A gente precisa trazer um pouco do contexto histórico, em que momento isso aconteceu, em que momento
esse caminhar de Jesus chegou aqui, onde os fariseus questionaram Jesus sobre dai a César o que é de César, o que o senhor faria? É bom? É proibido? Não é proibido? Vamos saber o que se trata. Então a gente pesquisou, né, na literatura espírita, e na época de Jesus a Palestina era independente. Se ela era independente, ela não era independente. E ela havia sido dominada pelo povo romano. Então eles pegaram a Palestina e dividiram em várias províncias. E essas províncias, elas tinham cada uma o seu governador, mas todos dando respeito, dando o seu trabalho, dando a sua contribuição para Roma. Então a gente tinha a província da Judéia, onde o governador escolhido ali para aquele grupinho foi o Herodes o Grande. Depois nós tivemos, logo mais tarde um pouquinho, Pôncio Pilatos. Então, a gente observa que essas províncias, elas tinham a sua cultura, elas tinham as suas tradições, as suas crenças, desde que elas obedecessem ao governo de Roma. Então, a gente percebe aí uma dependência das províncias em relação a essa autoridade maior. E a gente sabe que Pôncio Pilatos, quando ele foi governador, ele tinha assim uma autoridade muito grande, uma autoridade máxima, uma autoridade militar, uma autoridade, eles falam até, ele era um administrador fiscal. Então ele recolhia assim os impostos. Tá? E os judeus tinham o quê? Horror a pagar o imposto. É como a gente, não é? Fala em pagar alguma coisa, um imposto, a gente reclama. Mas a gente sabe que é necessário, não é? Então, os judeus tinham horror a essa cobrança. E uma revolta muito grande em relação a esses tributos e a esses impostos. Aí a gente pega um pouquinho para entender por quê, qual o objetivo da pergunta dos fariseus, que eram judeus, a Jesus, se é lícito ou não é lícito pagar um imposto. Então a gente traz Jesus para aqui, para perto da gente. Na caminhada de Jesus, ele incomodou muita gente. Ele fez, né, causou muito desconforto, fez as pessoas naquela época e até hoje a gente pensar. Então, ele fala assim, né, Jesus incomodou, principalmente nas castas religiosas. Quer dizer, ele veio remover todos aqueles rituais que a gente lê na literatura espírita, desnecessários. Então, por exemplo, quando a gente estuda o Evangelho, quando a gente faz os cursos, a gente sabe que para os judeus, o sábado era o quê? Era um dia que não se podia trabalhar. Era proibido trabalhar no sábado. Não se podia fazer nada, curar, dar uma assistência, não é? Tem até uma parte que os discípulos, Jesus falou para os discípulos, catem os milhos de determinadas árvores. Nem isso se podia fazer aos sábados. Aí Jesus vem e fala o quê? Ensinando que o sábado foi feito para o homem e não o homem foi feito para o sábado. Ele fala assim, para se fazer o bem, não tem dia, não tem sábado, não tem domingo. Então, foi uma questão ali dos judeus que ele veio esclarecer e a gente observa, quando alguém traz uma ideia nova, é complicado aquilo que já está no comodismo, mexer. As pessoas, elas não gostam de você sair da zona do conforto, de perder o poder, que eles tinham um poder muito grande, principalmente os fariseus, em relação ao povo. Um outro exemplo que a gente traz
também de Jesus é sobre o lavar as mãos. Não sei se vocês lembram que Jesus foi convidado para almoçar uma refeição na casa de alguém, e de um judeu, e ele então falou, tem que lavar as mãos. Aí Jesus olhou, né? Era um ritual que eles faziam antes de comer, os judeus, e Jesus falou assim, lavar as mãos por quê? Porque se você não lavar as mãos, para eles não era ato de higiene, era algo impuro. Você trazia para tudo aquilo ali algo que você não tinha de bom, uma impureza. Então, Jesus esclareceu, vou falar esclareceu, não confrontou aquele povo no sentido de lavar as mãos, por quê? Não é o que entra, né, como ele fala aqui, não é o que entra pela boca que vai contaminar a gente, mas sim o que sai. Por quê? O que sai dos nossos lábios, da nossa boca, é o que está cheio no nosso coração. Então, quando a gente começa a falar um monte de coisas que, longe das leis de Deus, dos ensinamentos de Jesus, a gente tem que estar atento. O que meu coração está cheio? Não é? Será que meu coração está cheio de maldade, de raiva, de ódio, de rancor? Porque isso tudo, a gente coloca para fora. Então Jesus veio trazer, não é o que entra que vai me contaminar, mas o que está dentro do meu coração, que eu preciso me reformar. É aquilo que eu preciso limpar, é aquilo que eu preciso, essa tal reforma íntima que eu preciso fazer. Então tudo isso para aquele povo era algo muito... como a gente fala, desconfortável, tá? Quando Jesus confronta os fariseus nesse sentido, ele chama os judeus, os fariseus são os judeus também, no sentido daqueles rituais externos, porque eles viviam fazendo cultos externos, viviam de aparência, era um povo, uma seita orgulhosa, vaidosa, que controlava o povo de todas as formas. Então, quando Jesus vem e coloca cada um no seu lugar, eles começam a se mexer e começam a achar, peraí, a gente tem que colocar um freio nesse homem que veio trazer tanta coisa diferente. Então, Jesus veio trazer ideias novas, transformadoras, que iam, a gente fala assim, quebrar aquela rigidez, né? A rigidez moral, moral nem falo, mas a rigidez religiosa, rigidez de tradições daquele povo tão duro e tão orgulhoso. Então, diante disso que a gente trouxe pela literatura espírita, a gente começa a entender um pouco o porquê da pergunta dos fariseus para Jesus. Será que eles queriam ouvir a opinião de Jesus? É lícito? Não é lícito? Porque Jesus só tinha ali duas respostas, sim ou não. Não tinha muita opção. Se fosse múltipla escolha, duas respostas e acabou, né? Será que eles queriam saber a opinião de Jesus? Ou será que era uma forma de, quando Jesus se pronunciasse, ele se traísse com aquela resposta que ele fosse dar? Se Jesus falasse, sim, é lícito, o que iria acontecer? Legal, pode cobrar esse povo que está revoltado. O que iria acontecer? Ele ia ser o causador de uma revolta maior ainda. Ele poderia ser morto, não sei, na minha cabeça, uma revolta. Como é que uma pessoa vai falar, pode pagar o imposto? Aí a gente vai falar assim, não é no seu bolso, não é? Então, a gente precisa pensar, tá? Se Jesus falasse, não é lícito, não paguem esses impostos, o que iria acontecer? Essa informação ia chegar diretamente ao povo romano. Por quê? Ali a gente tinha os fariseus, que não tinham afinidade com Jesus, que não queriam modificar o seu modo de vida,
os Herondinos, discípulos de Herodes, e a gente vai estudar. Os Herondinos, eles tinham, é como a gente fala, eles jogavam para os dois lados. Eles queriam cargos políticos de Roma, mas eles queriam ficar bem também com aquela parte onde eles moravam. Então, era difícil. E fora isso, ainda tinham os discípulos. O que eram os discípulos ali, naquele momento? Eram os estudantes que queriam se tornar sacerdotes. Então, Jesus estava ali na saia justa, como a gente fala, não é? Então Jesus, com a sua superioridade moral, de enxergar no fundo, né, com a sua mediunidade, o seu olhar amoroso, ele viu a malícia, viu a maldade no coração daquele grupo, daquelas pessoas. E o que ele dá como resposta? Dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Então, a gente pesquisa, não é? Eu falo para vocês, não é uma lição tão fácil para a gente. Se a gente não for buscar as palavrinhas, para a gente, não fala assim, explicar tudo, mas pincelar alguma coisa, a gente não consegue entender muito. Então, César, quando Jesus fala, significa o quê? O mundo material, o mundo orgânico, o mundo social. É o que a gente vive. E dar a Deus é fazer o bem, é você ser fraterno, é você agir conforme as leis de Deus. Então, dar a César significa você viver no mundo, como Paulo fala, sem ser do mundo. Viver do mundo cumprindo as suas obrigações cívicas, sociais, pagando os impostos, sim, pagando IPVA, IPTU, imposto de renda, pagando seu cartão de crédito, pagando essas coisas todas, honrando os seus compromissos. Isso é dar a César, como ele fala aqui. Mas a gente não pode esquecer de dar a quem? A Deus. Não é? Então, como a gente falou anteriormente, o que é dar a Deus? É você fazer o bem, são as obrigações espirituais, são as obrigações, as conquistas morais, conquistas das virtudes que a gente vai caminhando para fazer. Aí a gente pensa assim, hoje, aqui, a gente está dando a Deus? Isso aí é bem da minha fala, tá ali, não está nada dando a Deus ou dando a César? A Deus. Graça, né? Hoje a gente está aqui. A gente está fazendo o quê? A melhor escolha. A gente está dando a Deus. Isso não quer dizer que a gente está deixando as nossas obrigações. Claro que tem obrigações que a gente coloca na frente das coisas de Deus, que a gente vai ver mais à frente como a gente é ansioso. Mas aqui a gente está dando a Deus. E a gente tem que pensar nisso. Então, a gente não deve permitir que esses deveres, esses compromissos, essa coisa material impeçam a minha evolução espiritual. É o que eu acabei de falar antes. A gente pode estar aqui assistindo a palestra, tá ok. Mas o nosso pensamento pode estar onde? Nos afazeres. Eu tenho que ir ao mercado depois, eu tenho que buscar meu neto, eu tenho que fazer isso, eu tenho que preparar almoço, eu tenho... Pode, não pode? Mas a gente não pode impedir que isso impeça a nossa evolução espiritual, o nosso caminhar. Porque a gente vai ouvindo as coisas, as palestras, os estudos, e o que acontece? Essas coisinhas vão entrando aos poucos na nossa mente. A gente vai deixando de ser tão raivoso, tão belicoso, tão toma lá da cá, perguntou, deu uma resposta atravessada, toma, desse jeito. Então, o estudo, o esforço que a gente faz de vir aqui,
de fazer o bem, a gente vai aos poucos, a gente vai se transformando. A gente vai transformando o quê? Primeiro aqui e depois a gente vai contagiando. Se a gente perceber, quantas pessoas a gente já trouxe para a casa espírita e que falavam assim, não vou, que vou à casa espírita? Você só vive lá, não vou. Mas o que é isso? É a nossa perseverança em vir, em estudar, em querer ser melhor, em querer colaborar com a obra de Jesus. E a espiritualidade vai fazendo o quê? Vai ajudando os que estão ao nosso entorno, a nossa família, os nossos amigos, e assim vai. Então, nós somos multiplicadores da obra de Jesus. Então, a gente tem que botar isso na cabeça. Eu falo que é potencializar, não é multiplicar, é potencializar, que é muito mais, né? Mais rápido. Tá? Então, é preciso... Agora tem uma coisa importante aqui. É preciso que haja equilíbrio entre quê? Entre o dar a César e o dar a Deus. Tem, como tudo na vida, tem que ter um equilíbrio, né? Entre as obrigações cívicas, sociais e as obrigações de Deus. Tem que haver esse equilíbrio. Ah, eu falo assim, mas esse equilíbrio é 50% para um, 50% para outro? É 50% para as obrigações cívicas, sociais, o que for, humana, e 50% para Deus? Vocês acham que é isso? Esse percentual está correto? 50-50. 50-50 é 25. Né? Então, é 50%. O que é a nossa base? Deus. Se a nossa base é Deus, não é 50% e 50%. Não é? Ele fala assim, ó, Deus é a base para tudo. E César é o contexto em que a gente vive. Deus é a base para tudo. É como a gente procura sempre dar exemplos do que a gente vive. E a minha vivência é escolar. Então, por exemplo, se numa escola, minha escola, por exemplo, a aula vai até às 17h30, para a gente encaixar aqui nesse exemplo, nesse contexto. Obrigada, meu amor. Então, tem lá, a aula acaba às 17h30. Aí o professor do lado libera a turma às 17 horas. Não é? 17 horas. O que vai acontecer? Ele deu aula, ok. Deu aula até às 17 horas, mas eu estou dando aula até às 17h30. Quando ele libera os alunos, o que acontece? Tumulto generalizado ali, porque os meus alunos vão querer sair. Não é? Então, isso está certo? Não. Mas ele fez o trabalho dele, ok. Fez o trabalho bem, mas ele não concluiu. Não respeitou o outro. Não respeitou quem está trabalhando até às 17h30. Não estou falando que ele passou mal, essas coisas não. Estou falando a realidade. Não é? Ele não pensou no outro. Ele não pensou o quanto ele ia prejudicar o outro. Ok? Ele pensou em quem? Nele. De repente estava cansado, os alunos já estavam agitados. Não importa. Não é? Então, a gente tem que pensar nisso. Prejudica o outro. Vamos botar a nossa barba de molho. Sonegar impostos. É um outro exemplo que a gente vê hoje em dia. Hoje em dia não, desde a época já de Roma. Tempo, né? Então, se a gente sabe que o imposto, aquele dinheiro, tem como objetivo cuidar da saúde, da moradia, da educação, se eu tenho esse pensamento, eu já sei disso. Como é que eu vou burlar o fisco? Como é que eu vou sonegar? Eu estou fazendo tudo que entra em conflito com o quê? Com as leis de Deus. Então, é esse equilíbrio que a gente tem que ter. É essa noção, é essa consciência que a gente tem que ter. Eu estou falando de coisas maiores, mas eu costumo falar aqui de coisas pequenas.
Você vê um papel no chão de bala, você não vai catar? Vai catar. Olha eu, ó, falando com o aluno, vai catar. Vai catar. Como é que vai conviver numa sala suja, não é? Então, a gente precisa ter esse conhecimento, essa atitude, né? Essa disposição para olhar o que está certo, o que está errado, porque a gente já sabe o que é o certo, o que é errado. A gente não está naquela coisa de, não sei, é assim mesmo. Não, acabou. O certo é certo, o errado é o errado. Não tem meio termo para as coisas. Tem coisas que me batem muito forte na mente quando eu vou estudar. Geralmente é relacionado à casa. E eu resisto a não falar, mas na hora que eu estou fazendo, que eu escrevo, vem aquela situação muito forte. Então, não é nada demais, é uma coisa simples, né? Um outro exemplo, se você vê que tem ali livros que vão ser vendidos, são vendidos, não são? Aqueles livros que ficam em cima da mesa? São. Aí você vai, ninguém está olhando, aí você vai, pega um livrinho daquele, leva para casa e não paga. Existe isso? Em qualquer lugar? Não existe. Não é? Então, por isso que eu falo, né? A casa vive de doação, certo? Dessas coisas todas. Se você entra na casa, pega o livro e leva sem pagar, quem é que está sendo prejudicado? A nossa casa. Não é? Então, a gente tem que estar... mas você vai falar para o outro que tem que pagar? Com jeitinho. Olha, tem que anotar o nome, não é? O nome do livro, tudo direitinho. Pagou? PG, ok. A gente tem que orientar, tem que ajudar o outro a caminhar. Não estou falando que sou eu que vou ajudar, ou quem já está... Mas a gente pode ajudar, a gente já sabe o que é certo ou errado. Não é? Com jeitinho a gente fala. Então, o que a gente está priorizando nas nossas vidas? O certo, ajudando o outro a caminhar. A Andréia fala muito isso, vamos ajudar o outro a caminhar. Ou a gente está deixando, deixa ele que se vire, é ele que fez a coisa. Não é mais assim. A gente está envolvido em tudo, no Brasil, no mundo, né? No bairro, na família, em tudo. Então a gente precisa ter ação, atitude para as coisas caminharem, né? Ele fala assim, os nossos deveres com a sociedade são tão relevantes quanto os nossos deveres para com Deus. Então é tudo muito importante, tá? Diante dessa coisa, né, dessa situação de você sonegar imposto, foi difícil achar algum exemplo assim de um livro para trazer para vocês, mas a gente fuça tanto na internet, busca tanto que a gente acaba achando. Então achei aqui uma lição de Emer Fox, é uma pessoa que escreve livros de autoajuda, mas escreve também sobre evangelho, sobre várias situações. Então vocês vão ver como é que qual é o linguajar dele, para vocês pensarem assim, como é que a coisa combina, mesmo não sendo espírita. A lição é o negócio que não se realizou. Então conta, né, era um abrigo espírita para idosos, e esse abrigo passava por uma situação muito difícil. Há vários meses, as despesas superavam as receitas. Então, havia ali um desequilíbrio na contabilidade. Sandoval, o presidente, preocupava-se com os 80 velhinhos que ali viviam. Era um abrigo de idosos. E começou a mobilizar diretores, fazer campanhas para que conseguisse o dinheiro para poder ajudar a continuar
ajudar esses idosos. É como a gente faz aqui, as campanhas para ajudar a nossa casa. Então ele conversava com o vice-presidente Cícero na sala de reuniões, quando foi procurado por um fazendeiro muito rico, chamado Lúcio Flávio, que era um homem muito animado, um homem que queria sempre colaborar. Aí Sandoval, que foi o presidente, abraçou esse Lúcio Flávio, que ele estava ali, pronto para ajudar, e perguntou: como é que vai essa fortaleza? Sabe aquela coisa que a gente pergunta quando não sabe o que o outro vai falar? Como é que vai essa fortaleza? Tem isso. Prosperando sempre? Aí o Lúcio falou assim: não posso queixar, não posso me queixar, meu amigo. Sigo em frente como Deus quer, como Deus é servido. Aí o Sandoval: excelente. Se dispomos a servir ao Senhor, estaremos sempre bem. É isso aí. Aqui devemos a honra de tão ilustre presença. Aí o Lúcio falou assim: soube que o abrigo está em dificuldades e resolvi apresentar-me para colaborar. Realmente isso é verdade. O abrigo passa por um momento difícil. Você chegou em ótima hora, em boa hora. Aí o Lúcio, o fazendeiro: eu gosto muito de ajudar. Vocês merecem, o abrigo merece. Fazem um trabalho altamente meritório. Eu tenho um dinheiro aqui que vai ser útil. Aí o Sandoval ficou feliz. Aí o Sandoval convidou ao escritório que ficava ao lado ali. Pegou o talonário de doação para anotar o quanto ele ia doar, né? Aí perguntou: quanto será quanto você vai doar? Aí ele: R$5.000. Uma quantia boa, excelente. Aí o Sandoval ficou, não acreditou muito, e falou exatamente o que precisava para atender às despesas do mês. Dispunha-se o preenchimento, então ele estava preenchendo, quando o fazendeiro falou reticencioso. O fazendeiro deu um passo para trás e falou assim: eu gostaria de fazer um pedido a você. Será uma ordem, o Sandoval falou. É só um favorzinho, leve. Eu os ajudo e gostaria que vocês me ajudassem. Parece até que está passando um filme na nossa... Tudo bem, Lúcio Flávio, pode falar. Temos prazer em colaborar com você. É que preciso de um recibo de R$500.000. Então ele daria 5.000 e ele e o Sandoval fariam um recibo de R$500.000. O donativo não será de 5.000. Você não vai doar 5.000? Sim, mas tenho problemas com o fisco. Devo comprovar gastos naquele valor. E como é que a gente vai justificar a contabilização de um dinheiro que não existe? Sempre se pode dar um jeitinho. Não será difícil o acerto contábil. Vocês não pagam imposto, é um abrigo, não pagam imposto, nem enfrentam fiscalizações. Quem é que vem fiscalizar um abrigo? Ninguém. Sinto muito, Lúcio Flávio, isso não pode ser feito. Estamos procurando dar um jeitinho sim, mas o jeito espírita de servir no campo do bem, que não compactua com o propósito de lesar o poder público. Não leve o assunto tão a sério. O Lúcio Flávio falando: se o governo vive a nos tirar as coisas, temos o direito de fazer o mesmo. Lembre-se de que ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão. A gente ouve isso em qualquer situação. Podemos encontrar justificativa para tudo, sob o ponto de vista humano. E realmente a gente dá várias desculpas para as coisas. Ocorre que tentamos observar a ótica de Deus, que pede fidelidade à consciência.
Se você estima ditados, considere o que Jesus ensinou: a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Se é assim, não poderei efetuar o donativo. Pensei que quisesse ajudar, o Sandoval falou. Aí o Lúcio, até que gostaria, mas tenho que zelar pelos meus interesses. É o César, não é? Se não colaboram comigo, não vejo por que colaborar com a instituição, afinal, uma mão lava a outra. Desapontado, o fazendeiro se despediu, foi embora. Aí o vice-presidente falou assim: e aí? Conseguiu o dinheiro? O que o Sandoval falou? É mais fácil um camelo entrar num buraco, um fundo de uma agulha, do que um rico entrar no reino do céu. Não recebeu o donativo, infelizmente, não houve. Foi um engano. Nosso visitante não queria efetuar nenhuma doação, pretendia apenas um negócio do tipo que realizamos. Então, às vezes a gente, por descuido ou por momento difícil, a gente cai nisso. Não é? Às vezes a gente tem que estar o quê? Vigilante. Isso é um exemplo maior. Mas tem coisas pequenas que a gente fala: eu preciso tanto disso. Não, é o jeitinho, não é? E a coisa caminha pelo outro lado. Então, por isso que ele fala aqui: os nossos deveres com a sociedade são tão relevantes quanto os nossos deveres para com Deus. Aí a gente começa a entender, né, por que esses itens do 5 ao 7 do Evangelho estão inseridos no capítulo: amai o próximo como a si mesmo. Por quê? Porque é preciso dar ao outro aquilo que eu gostaria de quê? Receber. É o que a gente ouve, né, sempre. Quantas vezes a gente vai estudando, a gente vai lembrando de pessoas e a gente vai trazendo exemplos, mas a gente não fala nome, não fala nada, né? Porque quantas vezes chega alguém que precisa de um consolo, de uma palavra, e a gente fala assim: de novo essa pessoa, de novo, estou com pressa, não é? De novo. E a pessoa quer desabafar só. Então, eu não posso atender somente as minhas coisas, a pressa, o que eu tenho lá fora. Eu tenho que conciliar, atender também as coisas de Deus. A gente precisa atender as coisas particulares, no trabalho, na família, no social, mas com o coração alinhado em quê? Os ensinamentos de Jesus. É esse o equilíbrio que a gente tem que ter. Se a gente consegue ter esse equilíbrio, o que acontece? A gente não fala: de novo essa pessoa. A gente não vai falar mais isso. Graças a Deus. Não é? Então, tem pessoas que vivem dentro da religião, né? E esquecem dos compromissos, das obrigações com a família, com o trabalho, com tudo. Vivem ali enfurnados, fanáticos. Isso é evolução? Isso faz com que essa pessoa vá crescer, vai construir? Se ela está só ali, dentro daquele mundinho dela, tá, que se ela estiver na casa espírita, ela vai aprender, porque cada um é de um jeito, não é? Não só casa espírita, mas num templo, numa igreja. Ok, cada um é de um jeito. E a gente aprende com os diferentes. A gente aprende com aquele que é mais... tem uma personalidade mais forte, o outro que é mais leve. A gente aprende, né? Então, deixa eu beber minha água. Quando eu estava estudando, me veio muito a lição de Marta e Maria. Não? Aquela lição onde a irmã de Lázaro, onde Jesus ia visitar, ia na casa de Marta e Maria, e não sei se Marta
Marta, sabendo que Jesus vinha, é como a gente. Se alguém vai à nossa casa, fala, vou à sua casa. O que a gente faz? A gente pega os bagulhos todo, enfurna se tem bagulho, vai enfiando nos armários. Não, se a pessoa vai fazer assim para ver, não, aí não. Não é assim, desse modelo. Então, mas ela está varrendo, botando tudo um brinco. Chega Jesus. Aí Maria faz o quê? Senta do lado dele. Imagina a gente sentado do lado de Jesus e ouvindo ele falar assim: minha filha, tenha calma. Minha filha, estude. Imagina, se a gente fechar o olho, a gente vai ver Jesus assim, ó. Não é? E Maria ali conversando com Jesus. E Marta só varrendo. E Marta chega para Jesus e fala o quê? Vocês sabem? Jesus, fala para ela me ajudar. Aí Jesus fala o quê? Não. Ela não vai perder a melhor parte. Não é? Então Marta estava fazendo as coisas de César. E Maria estava fazendo as coisas, né, de Deus. Estava procurando absorver tudo que Jesus falava ali naquela hora. Então a gente é um exemplo simples, né, mas para a gente refletir. Né? A gente, como tem aqui, nós somos iguais àquelas mulheres, né, que tem vários pratos que ficam assim, ó, equilibrando. Tem homens também que fazem isso. Né? Vários pratos equilibrando, e que se cai um, o que acontece? Né? Há o desequilíbrio, a ansiedade. Mas a gente tem que pensar, cai prato, ok, tá certo. Mas a gente é ansiosa igual a quem? A Marta ou a Maria? A Marta. A gente é ansiosa igual a Marta. Não fala ansiedade, a gente, ó... Né? E essa questão da ansiedade, né, eu botei assim, tá crescendo cada vez mais. É uma questão da matéria, esse mundo da comunicação, né, que nos convida a cada vez termos conhecimento e saber mais. A todo momento você tem que saber mais, você não pode estar um passinho atrás que vem uma informação nova e você tem que acompanhar. E a gente entra em quê? Em desespero, porque a gente não acompanha. Então vamos tirar um pouco o pé do acelerador, né, como eu coloquei aqui, porque a gente precisa priorizar o que é realmente importante. O que é importante? O que a gente vai levar? Né? Somos espíritos imortais, a gente vai levar as nossas conquistas, os nossos valores, aquilo de bom. Né? As pessoas vão lembrar da gente, olha, é como, me veio agora, é como a gente encontrar um aluno de 40 anos, deixa eu fazer a conta, mais 50 anos atrás, não é meu aluno não, tá? 50 alunos, eu dei aula para ele, mas não foi meu aluno eu dei uma aulinha só. Então, o que aconteceu? 50 anos atrás você encontra esse aluno. O aluno chega para você e fala assim: você foi meu professor. Aí a gente lembra do nome do aluno. A gente fala assim: Ricardo. Por que ele marcou? Até repete, por que ele marcou? Porque ele era um aluno educado, um aluno boa pessoa, boa índole, não é? Claro que os levados marcam também, mas ele, sabe aquele aluno que a gente coloca na forma, que os pais são, né? Então a gente fala assim, Ricardo. Ele falou, como é que vocês lembraram meu nome? Então, isso não tem preço. Você deu a sua aula, fez o trabalho de César, do seu salário, mas você deixou lá a tua marca, onde ele falou assim, poxa, foi você, não fui eu não, tá gente? Estou falando de outra pessoa. Foi você que me ajudou a estudar, foi você que me deu a oportunidade de estudar, porque eu não tinha dinheiro, meus pais não tinham dinheiro.
Então, olha a marca aí. A gente pode falar que é de Deus. Porque ele deixou a marca de quê? Não é reconhecimento que isso é de Deus, sei. Mas de ter um olhar diferente, de ter um reconhecimento, de ter uma coisa fraterna de você, uma gratidão. Então, gente, é isso. É isso que a lição vem trazer, né? E a gente vai lá para o item 7. Se deixar, eu fico falando da escola. O item 7 fala assim: não se deve entender a afirmativa dai a César o que é de César de maneira restrita e absoluta, formatada, limitada, como todos os ensinos de Jesus. Trata-se de um princípio geral, resumido sob uma forma prática e usual, e deduzido de uma circunstância particular. Esse princípio é uma consequência daquele que diz que devemos agir com o outro como gostaríamos que eles agissem conosco. Condena todo o prejuízo material e moral causado aos outros, toda a violação dos seus interesses, prescreve o respeito dos direitos de cada um, como cada um deseja que se respeite os seus. Ele se estende ao cumprimento dos deveres para com a família, a sociedade, a autoridade, assim como para todos os indivíduos. Então, ele abre o leque. Esses ensinamentos, né, de Jesus, eles não vão além da obrigação de você pagar imposto, de você pagar tributo, não é? Eles vão além disso. Ele veio orientar sobre o equilíbrio entre a vida material e a vida espiritual. É isso que a gente tem que sair daqui pensando. Como é que eu consigo esse equilíbrio? Aí ele vem explicando na literatura espírita. Cada ação no campo da matéria, cada ação no campo da matéria é o quê? É o César. É o que a gente faz, é o que a gente trabalha, gera consequência que repercutem no campo de Deus, no campo do espírito. Foram os exemplos que a gente trouxe da escola, do professor que libera a turma, que prejudica, que o professor fica desconcentrado, é não respeitar o outro, é não respeitar o espaço do outro. Não se pode evoluir espiritualmente negligenciando as nossas obrigações e deveres, ou prejudicando os outros. A gente não tem mais, é o que eu sempre penso, eu sempre falo isso, eu piso em ovos. A gente pode até sentir sentimentos assim difíceis, a gente ainda tem, mas desejar o mal do outro, desejar que o outro, né, aconteça alguma coisa ruim, isso a gente não faz mais. Com certeza, não nos cabe mais fazer isso. Não nos cabe mais. Porque a gente já sabe que toda ação gera o quê? Uma reação, um efeito. E todo dano causado à reputação, sentimentos, bem-estar, material e espiritual do outro é considerado o quê? Uma dívida moral. E falou em dívida, ninguém quer. Ainda mais dívida moral. Então, eu não posso ser o instrumento de, por exemplo, matar o sonho da Neide. Tirar a alegria da Neide. Não posso. Não posso chegar para a Sandra e tirar a alegria dela de viver. Se ela vem me contar uma coisa, eu tenho que vibrar junto com ela. Então a gente tem que botar isso na mente. A gente tem que ser multiplicador de alegria, de consolo, de esperança. A gente tem que ser isso. Vocês percebem que quando a gente não está muito legal, né, chega alguém para contar. Hoje foi o dia. Cheguei na escola, aí eu estava ligada na palestra. Ok. Aí chegou uma professora triste. E ela tem, assim, ela é uma professora competente, ela é uma professora bonita, sabe, muito inteligente, mas chorava de tristeza. E a gente não vai acolher?
A gente não vai dar esperança para... Mesmo que a gente não saiba o que falar, abraça e pede a espiritualidade que acolhe. Então, por que eu estou falando isso? Porque quando a gente, às vezes, Jesus, Deus coloca sempre alguém do nosso lado. Preste atenção nessa pessoa. Aí você faz o trabalho, você é instrumento. E você modifica toda aquela sensação, aquele sentimento difícil que você... Estou triste, não estou legal. Quem não está legal? Vamos que vamos. Vamos em frente. E ela ficou, não vou falar que ela ficou bem, que também não é demais. Mas acalmou um pouquinho ela. Então é isso que a gente precisa. Tá? Portanto, somos responsáveis pelos nossos atos e suas consequências, nossa caminhada evolutiva. A gente precisa se dedicar ao que é importante. Acabei de falar. Imprescindível na nossa vida, para que ela seja proveitosa. Nossa vida precisa ser proveitosa. Então, como é que a gente faz para nossa vida ser proveitosa? Investir em quem? Na gente. Vamos investir na gente. A gente investe em tantas coisas, né? Poupança, CDB, um monte de coisas aí. Vamos investir na gente. Como é que a gente investe aqui na gente? Como é que a gente consegue ser melhor? Vamos estudar, né? Vamos ter um olhar mais misericordioso, de compaixão. Vamos ter um olhar diferente, um olhar bondoso. A pessoa é difícil. Deixa. A pessoa é difícil. Imagina se ela não está na casa espírita. Não é? Então, é difícil. Ok? Então, não ok. O que aprendemos, desenvolvemos em qualidades, virtudes, em moral, são retornos certos. Então, é isso, né? A vida, para que a vida seja proveitosa, a gente precisa desenvolver, aprender o quê? As qualidades, as virtudes, os ensinamentos e colocar em prática. Não é só aprender. Tem gente que sabe ali, questão 625 do Livro dos Espíritos. Aí vai, responde, sabe qual é a pergunta, questão não sei qual, ok. Mas é colocar em prática, tá? Eu agradeço a vibração de vocês, todo o carinho, todo olhar gentil e amoroso, porque se não fosse assim, fossem vocês e a espiritualidade, não sei, mas eu estou feliz por ter feito essa palestra, tá? E agradeço muito por esse trabalho, agradeço a espiritualidade por tudo que eu, por tudo. Obrigada. Obrigada, nossa querida irmã Sandra, por esse estudo, né, dessa nossa tarde de hoje. Tão enriquecedor, né, gente, para todos nós, né? Nós vamos sair daqui pensativos, porque nós temos muita coisa para fazer. Só Deus mesmo para nos ajudar e nós estarmos aqui assistindo às palestras, estudando para nos melhorarmos. E agora nós vamos para o nosso momento do passe e eu vou ler o livro Caminho, Verdade e Vida, a lição 158, pelo Espírito de Emmanuel e Chico Xavier. Vamos lá. Batismo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Atos, capítulo 19, versículo 5. Nos vários departamentos da atividade cristã, em todos os tempos, surgem controvérsias relativamente aos problemas do batismo na fé. O sacerdócio criou, para isso, cerimoniais e sacramentos. Há batismos de recém-natos na Igreja Romana. Em outros centros evangélicos, há batismos de pessoas adultas. No entanto, o crente poderia analisar devidamente o assunto
extraindo melhores lições com a ascendência da lógica. A renovação espiritual não se verificará tão só com o fato de se aplicar mais água ou menos água, ou com a circunstância de processar-se a solenidade exterior nessa ou naquela idade física do candidato. Determinadas cerimônias materiais, nesse sentido, eram compreensíveis nas épocas recuadas em que foram empregadas. Sabemos que o curso primário na instrução infantil necessita de colaboração de figuras para que a memória da criança atravesse os umbrais do conhecimento. O evangélico, porém, nas suas luzes ocultas, faz imensa claridade sobre a questão do batismo, e os que ouviram foram batizados em nome de Jesus. Aí reside a sublime verdade. A bendita renovação da alma pertence àqueles que ouviram os ensinamentos do Mestre Divino, exercitando-lhes a prática. Muitos recebem notícias do Evangelho todos os dias, mas somente os que ouvem estarão transformados. Agora, vamos nos manter na tranquilidade que nós estamos, na paz. Vamos pedir aos médios que se posicione e vamos fazer a nossa prece para o momento do passe. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso divino médico, queridos amigos espirituais, rogamos as vossas bênçãos de amor, de paz, de equilíbrio e de cura para todos nós que aqui estamos. Que os bondosos amigos espirituais encontrem em nós as disposições para o bem. Que seja em teu nome, em nome dos bons espíritos e, acima de tudo, em nome de Deus, que possamos iniciar o passe. Graças a Deus. Graças a Deus. Que controvérsias seriam essas realmente com os problemas da fé? Devido os sacerdócios terem criado cerimoniais e sacramentos, há batismos dos recém-natos na Igreja Romana, na Igreja Evangélica. No entanto, nós deveríamos analisar devidamente o assunto e extrairmos as melhores lições com a ascendência do lógico, que seria a renovação espiritual, que não seria o fato de aplicar mais água ou menos água, com a solenidade. O que seria realmente a nossa reforma? Que nós reformássemos, fizesse a nossa reforma íntima, determinando, cerimônias materiais e compreensível determinados que naquela época se era necessário e que foram empregados devidamente. Mas hoje, com o nosso Evangelho tão esclarecedor, nós sabemos o que nós devemos realmente empregar com o nosso batismo. São os ensinamentos de Jesus. É o que nós devemos interiorizar dentro de cada um de nós e colocarmos em prática. Não em si só um batismo que os paizinhos levam, eles recém-natos, para se batizarem. E a continuidade disso? E o ensinamento de Jesus para que eles cresçam sabendo
o que realmente nós devemos fazer com aquele batismo que foi um simbolismo. Nós devemos pôr em prática todos os ensinamentos do nosso Mestre. Isso é que é o real batismo, o que ele nos ensinou e o que ele nos deixou. Vamos pensar e vamos colocar em prática tudo que esse nosso Mestre querido e divino nos deixou. Vamos pedir a Deus, nosso Pai de amor e misericórdia, e pedir essa espiritualidade amiga que nos ajude e que nos fortaleça sempre. Vamos estudar, meus amigos, para levarmos os nossos pequeninos ao batismo, mas o batismo real, o batismo da nossa renovação espiritual. Que assim possa ser, graças a Deus. E assim, Senhor, chegamos ao término do nosso estudo, da nossa reunião, agradecidos a todo o suporte que cada irmã teve para poder dar de si a melhor parte, que é trabalhar para Jesus e trabalhar com consciência. Às vezes a gente vai noite adentro estudando e sempre com a preocupação de chegar aqui e falar alguma coisa que não esteja no contexto. Mas a espiritualidade é de Deus e está junto a cada um que aqui vem fazer a palestra, comentar a leitura dos livros, são todos amparados. Muitas vezes a gente não entende. Nossa, eu estudei tanto isso aqui e não falei nada disso. Veio outras coisas em minha mente e eu acabei falando e não falei do que eu escrevi. Isso é prova dos bons espíritos, dos nossos mentores, da direção da casa, fazendo de tudo para que tudo dê certo. Para quem esteja aqui, ouça e leve para os seus lares os exemplos de Jesus, de seus apóstolos e de todas as pessoas que cruzaram o seu caminho. Os saudáveis, os doentes esse que até hoje ainda nos encontramos. Somos saudáveis? Totalmente ainda não. Estamos trabalhando para isso. Mas lá no passado, com certeza algum de nós cruzou o caminho do Cristo. E graças a esta bendita reencarnação, aqui nós nos encontramos reunidos e trabalhando para Jesus, para o que Ele plantou e semeou, não morra jamais. Que a sua morte do corpo físico não tenha sido em vão. Por cada gota de sangue derramado na cruz, que não tenha sido em vão. Tudo que o Senhor passou foi tudo em prol de nós e para nós. Obrigada, Senhor, pelo nosso estudo desta tarde. Que nós possamos ir para os nossos lares, na companhia dos nossos mentores,
dos trabalhadores da nossa casa amada, Casa do Caminho. Nós só temos a agradecer a oportunidade de nos encontrarmos reunidos em seu nome. E que a paz de Jesus, a luz de Jesus, esteja com cada um, hoje, agora e sempre. E que seja em seu nome, Jesus, em nome de Maria de Nazaré, mas acima de tudo e sempre, em nome de Deus nosso Pai, que pedimos a permissão para, através dessa prece, encerrar o nosso estudo da tarde de hoje. Que assim seja, graças a Deus.